Hoje nós vamos estudar 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, estamos estudando sobre as intenções sinceras na vida cristã. E as três intenções apresentadas, ou estamos apresentando, são obedecer aos mandamentos. Essa é a primeira intenção que precisa ter no nosso coração. Obedecer aos mandamentos de Deus. Não com o objetivo de sermos salvos, como já foi dito aqui pelo dirigente, porque já somos salvos, aqueles que creem em Cristo Jesus, mas obedecer aquilo que o Senhor Jesus mesmo disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A outra intenção na vida cristã, uma intenção sincera, é testemunhar a respeito de Jesus Cristo. O dirigente também nos apresentou aqui uma aula de como apresentar, como testemunhar, como falar de Cristo para aqueles que ainda não têm a salvação. E a terceira intenção é confiar em Deus para as respostas de oração. Nós temos que ter essas três intenções: obedecer, testemunhar e confiar. E quanto aos mandamentos, falamos hoje pela manhã. Deus tem dado seus mandamentos, e quando Ele deu os mandamentos no Antigo Testamento, diferente do que muitos pensam, Ele já sabia que as pessoas daquela época, não iam cumprir. E se esses mandamentos estivessem em vigor até hoje, nós iríamos experimentar que nós também não conseguimos cumprir a esses mandamentos. Precisamos da graça perdoadora do Senhor Jesus Cristo, nos perdoando e também nos aceitando através da morte do Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que nós temos que falar para as pessoas. O nosso assunto com os incrédulos, claro que nós temos o dia a dia, as nossas atividades, comércio, e tudo que as pessoas fazem no dia a dia, nós temos essa interação também com todos, independente do que eles creem. No entanto, quando nós estamos falando sobre o nosso relacionamento e nosso interesse para com todas as pessoas deste mundo, nós precisamos incluir a necessidade de testemunhar. Talvez você passe batido na presença de várias pessoas. E algumas não tem jeito mesmo. Por exemplo, você andando de carro numa rodovia, você passa por muitos carros passam por você, e não tem como você ter um relacionamento com essas pessoas. Outras vezes nós estamos no corredor de repartições públicas, no mercado, e nós passamos pelas pessoas também. Nós não estamos parando cada pessoa. Para! Você não é policial, você não está fazendo uma blitz nas pessoas. Mas nós temos, durante a semana, algumas oportunidades de bater um papo um pouquinho mais longo com alguém. E surgindo alguns assuntos que dizem respeito à vida eterna. Dizem respeito à situação espiritual das pessoas. E nós podemos, com a habilidade dada pelo Espírito Santo, nós podemos conversar com as pessoas. Você não está vendendo nenhum produto. Você está dando de graça a salvação para as pessoas. E testemunhar faz parte da vida cristã normal. Testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Testemunhar é falar. Falar daquilo que você sabe. Falar daquilo que você presenciou. Isso é testemunhar. Quando você age de maneira contrária ao que a palavra de Deus diz, você também está dando um testemunho. Um mau testemunho. Você está testemunhando contra si próprio, e você está blasfemando ou envergonhando a pessoa de Jesus Cristo, o seu Salvador. Por isso, o testemunho ele é muito importante, faz parte da nossa vida.
Então vamos falar um pouquinho do testemunho a partir de 1 João 5, versículo 6, tá bom? 1 João capítulo 5, versículo 6. Esse primeiro versículo aqui, o versículo 6, é um versículo que muitas pessoas pensam várias coisas sobre ele. Inclusive que ele não existe. Que esse versículo foi colocado depois. E aí nós teríamos um acréscimo da palavra de Deus. Então eu acredito que esse versículo aqui existe na palavra de Deus. Nós estamos estudando agora. E não apenas aqui, mas em outros textos, essa mesma verdade é apresentada. Aqui é um evangelismo também. Jesus se encarnou, essa é a mensagem, e Jesus morreu. Duas mensagens importantes. Jesus se encarnou e Jesus morreu. Um depende do outro. Então, se Jesus não viesse em carne, então nós não teríamos morte de Jesus. E se Jesus não morresse, então nós não teríamos, ou melhor, a encarnação de Jesus não faria diferença nenhuma. Então, a encarnação de Jesus e a morte de Jesus são dois assuntos que precisam andar juntos. O Senhor Jesus veio a este mundo, o Senhor Jesus tomou um corpo e o Senhor Jesus morreu. Na encarnação nós temos aqui duas palavras, água e sangue. Algumas pessoas vão falar que água é palavra, mas parece que é mais condizente dizer que água é o batismo de Jesus. Jesus, ele foi batizado. Por que Jesus foi batizado se o batismo falava de pecado, de arrependimento de pecado? Jesus se batizou para se identificar com as pessoas, se identificar com o pecador, se identificar com aquela mensagem. Ele se batizou, ele aceitou ser batizado. E o sangue fala da morte de Cristo Jesus na cruz. Então, água e sangue. E o Espírito dá testemunho, e o Espírito é a verdade, o Espírito Santo. Então nós temos uma mensagem poderosa de Jesus que veio a este mundo, Jesus que morreu por nós e o Espírito Santo confirmando toda essa mensagem. E Jesus encarna o testemunho divino. Nós temos uma mensagem do céu, mas essa mensagem precisava ser materializada. E o Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, ele materializou a mensagem do céu. Ele trouxe para nós aquilo que nós não teríamos condições de saber. Nós não tínhamos acesso a essa mensagem, ele trouxe para nós. Versículo 7, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então o nosso Deus, ele nos dá esse testemunho tríplice. E esse testemunho é a própria Trindade, porque o Pai, Deus, o Deus Pai, a Palavra, que é o Logos, que é o Verbo, é Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. Então ele é a Palavra, Jesus é a Palavra. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Esses três são um. Pode falar água só para essa versão, está como água. Sim. Então existe uma mudança, né? O Espírito, a água e o sangue, é verdade. Inclusive em outras tem um colchetes, né? Isso. Vocês vão ver várias versões mesmo diferentes sobre esses versículos. O Pai, na minha versão, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E na outra versão... Porque é o 7 que fala Pai. Volta um aí. Tá, volta. 7 fala Pai. Versículo 7. A 3... Não, então é diferente mesmo. Tá bom?
O Pai, a Palavra e o Espírito. Em outra versão, o Pai, a Água e o Espírito. Então, os três são unânimes. O Senhor Jesus, então, ele veio, foi batizado e morreu na cruz também, vertendo seu sangue, derramando seu sangue. Versículo 8, esses três são os que testificam na terra. Agora são os testemunhos na terra. Então, no céu, a Trindade. Na terra, versículo 8, a minha versão parece que é diferente também, ou é a mesma, não sei. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. O Espírito, a água e o sangue. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela é rica para nós, no sentido, em vários sentidos, evidentemente, mas quanto à salvação, é que Jesus Cristo é real. Jesus Cristo é real. Essa carta de João, ela começa dizendo aquilo que nós quer dizer João e os apóstolos, nós vimos, nós testificamos, nós tocamos, apalpamos com respeito ao verbo. Ou seja, eles viram e conviveram com Jesus e deram esse testemunho. E esse testemunho vai passando de pessoas para pessoas, da palavra de Deus, vai passando para nós até chegar hoje em nós, e nós cremos nessa verdade. Seria muita perda de tempo pessoas ficarem discutindo se Jesus existiu. Atualmente nem ateu discute mais esse assunto. Sim, Jesus existiu. Jesus foi uma pessoa. O que você vai fazer dessa pessoa é outro problema. Mas Jesus é uma pessoa histórica, ele existiu. As evidências são muito claras. As evidências da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus são também incontestáveis. Por quê? Veja bem, com todo o poderio que Roma tinha, os judeus, você acha que se eles pudessem, eles não teriam escondido essa verdade? Que Jesus ressuscitou? Mas a questão é que eles não conseguiram. E isso passa para o início da igreja. Quando todos os apóstolos morrem, ainda tem pessoas falando, porque conviveram e leram e escreveram, as pessoas estão falando da morte de Jesus Cristo e da ressurreição de Cristo Jesus. São fatos, não apenas crendice, não são crendices, são fatos. A questão só é que a pessoa tem que decidir o que ela vai fazer com essa verdade. Você vai passar muita vergonha e ridículo tentando provar que a Bíblia é uma mentira. Já foi feito pesquisas sobre isso, que se queimassem, se na época, há muitos anos atrás, se queimassem todos os exemplares da Bíblia, ainda assim eles provariam toda a palavra de Deus, porque os primeiros escritores, que eram chamados pais da igreja, e eram em número de 750, eles escreveram muitos livros. E como não havia 1 João 5, 6, eles escreviam. Não tinha referência, não tinha números, não tinha capítulos e versículos. A Bíblia era corrida. E eles escreviam. Quando eles estavam ensinando sobre alguma coisa nos livros deles, eles traziam os versículos para dentro dos livros. E de toda a catalogação que fizeram de livros, faltariam apenas 11 versículos, que não se encontrou na literatura antiga. Apenas 11 versículos. Ou seja, seria assim irrelevante, faltando 11 versículos. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira. Há mais de 5.000 manuscritos só do Novo Testamento, mais centenas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento nunca foi, nunca colocaram em dúvida. O Novo Testamento, sim, alguns livros,
mas estão todos constatados. A morte e ressurreição de Jesus também constatada como verdadeira com testemunhas. Então basta cada pessoa decidir o que ela faz com essas informações. Jesus vem diretamente de Deus Pai. Todos os outros religiosos, eles vieram por conta própria. Todos os outros religiosos, eles surgiram na história com algum aprendizado próprio, foram colocados em lugar de destaque, morreram, foram sepultados, mas não ressuscitaram. Mas o Senhor Jesus, ele vem do próprio Deus. Deus o coloca nesse mundo. E o Senhor Jesus, ele não ficou morto. Então nós temos uma mensagem poderosa. Versículo 9 diz: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Em quantas coisas você acredita que você não deveria acreditar? Quantas pessoas falaram alguma coisa e você tomou como verdade? E depois você descobriu que era uma farsa, uma mentira. Quantas pessoas falam de si próprias, sem nenhum respaldo histórico? Quantas pessoas simplesmente inventam coisas? Se admitimos o testemunho dos homens, ou seja, há muitas coisas que são testemunhadas, as pessoas viram. Por exemplo, soltaram várias notícias recentemente sobre UFOs, ou traduzido OVNIs, objetos voadores não identificados. E de vez em quando eles lançam isso daí. E as pessoas ficam estudando, pensando e se enganando sobre essas coisas. Bom, só uma dica aqui, né? Sempre que surge esse assunto, é porque tinha um outro assunto de importância e que poderia mexer muito com questão política, questão mundial e tudo mais. Aí eles lançam os OVNIs, porque chama-se cortina de fumaça. Para todo mundo só falar naquele assunto. E aí desvia a atenção. Também chamado de boi de piranha. Ou boi de piranha. Quando o Mato Grosso do Sul tinha muito disso, né? E atravessaram um rio cheio de bois, um lugar com piranha. O que eles faziam? Eles sacrificavam um boi. Eles pegavam um boi, colocavam num lugar, as piranhas iam todas ali, aí os bois passavam. Então, às vezes, tem tantos assuntos que são boi de piranha, são OVNIs, e as pessoas desviam a atenção do que realmente importa. Meus irmãos, nós caímos no conto. Nós aceitamos o testemunho das pessoas. E pessoas que dão falso testemunho, muitas vezes. Mas nós não queremos admitir o testemunho de Deus, que é muito maior. Quem das pessoas comuns, quem tem condições de dizer que a Bíblia é mentirosa? Você teria que ter acesso a muitas coisas que normalmente você não tem. Você teria que ter acesso a manuscritos, você teria que ter acesso a uma quantidade de informação histórica que talvez as pessoas, com certeza, as pessoas comuns não têm. Portanto, já está muito bem testificado, testemunhado, autenticada a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. Agora, se você falar, não, papel aceita qualquer coisa. Essa declaração é tão covarde que você vai ter que provar muita coisa que você está falando e você não vai conseguir. Como que você vai explicar o testemunho
de mais de 1,5 bilhão de pessoas que creem nesse livro. Como é que você explica isso? Você pode responder por você, mas como é que você vai responder por bilhões de pessoas que creem em Deus, creem nesse livro e tiveram vidas transformadas? Como que você vai explicar que várias pessoas morreram por causa desse livro e por causa dessa fé? Então nós apenas temos que decidir o que nós vamos fazer com essas informações. Não tentar passar o vexame de dizer essas informações são falsas. Deus é maior e Ele dá o testemunho acerca do seu Filho. Deus falou que Deus enviou ao mundo o Filho dele. Então você precisa decidir o que você faz com essa informação. O versículo 10, Jesus é a mensagem dos crentes. Qual é a mensagem que nós temos? Essa mensagem, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho, o nosso irmão dirigente, ele colocou o nome dele, não foi? Aquele que crê no Filho. Então, ele colocou o nome dele, ele crê no Filho de Deus. Então, quem crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Então, se você disser, eu não tenho testemunho para dar, mas se você crê no Filho, então você já tem em você o testemunho. Já está em você. Agora, quem não dá crédito a Deus, ele faz Deus de mentiroso. Há pessoas que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Então, essas pessoas estão dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus deu testemunho a respeito do Filho dele. Por não crer no testemunho de Deus, que dá a respeito do Filho, as pessoas se tornam mentirosas. E o versículo 11, Jesus deu a vida dele pelo mundo. É o que foi falado hoje também na direção do culto. E o testemunho é este. Então, qual é o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Deus já te deu a vida eterna. Algumas pessoas estão esperando para ver o que vai acontecer depois que elas morrerem, depois que elas partirem desse mundo. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos deu a vida eterna. Ele já nos deu essa vida eterna. Você pode começar a experimentar essa vida eterna hoje. E essa vida está onde? No Filho Jesus Cristo. Esse é o testemunho. E o versículo 12, Jesus é o único modo de salvação dos perdidos. Não tem outra maneira de alguém ser salvo. Em Atos 4, versículo 12, diz que não há outro nome no céu, na terra, pelo qual alguém possa ser salvo, mas somente o nome de Jesus Cristo. É só Ele que pode salvar. As pessoas, você já procurou em outros lugares, eu já procurei em outros lugares, mas é só em Jesus Cristo que é a salvação. Versículo 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É muito simples essa mensagem. Se você crê em Cristo Jesus, você tem a vida. Se você não crê, você não tem a vida. Você pode ser uma pessoa muito religiosa, você pode ser uma pessoa muito íntegra, você pode ser uma pessoa muito prestativa. Mas se você não tem em você Jesus Cristo, você não tem a vida. Você não tem a salvação eterna. Essa mensagem é muito importante. Você pode confundir testemunho com bate-papo. Conversar com pessoas é bom. Tem pessoas que precisam de um sorriso, tem pessoas que precisam de um aperto de mão, de um abraço, tem pessoas que precisam de uma conversa
tem pessoas que precisam de atenção, tem pessoas que precisam de alimento, de roupa. Você pode fazer todas essas coisas e ainda assim não testemunhar sobre Jesus Cristo. Você precisa testemunhar de Jesus Cristo falando aquilo que já foi mencionado. A necessidade do pecador de aceitar a salvação em Cristo. Ele assumiu os nossos pecados, Ele morreu por nós. Então essa é a mensagem, essa é uma intenção sincera da vida cristã. Talvez você esteja obedecendo em parte os mandamentos de Deus. Tem muitos mandamentos na palavra de Deus, mas pregar o Evangelho e testemunhar é um outro mandamento. Talvez alguns aqui estejam negligenciando isso, de falar de Cristo, do amor de Deus, de testemunhar. Peça a Deus para te ajudar. Não precisa fazer um curso para isso. Você já tem o testemunho dentro de você mesmo. Apresente o Salvador Jesus. Outro dia, conversando com um senhor, ele disse que quase morreu. E eu perguntei para ele, e se o senhor morresse? Então eu fico muito contente que o senhor está aqui hoje. O senhor não morreu, mas se o senhor morresse, qual seria o destino da sua alma? Para onde o senhor iria? Então ele já deu aquela resposta que todos vocês já conhecem, né? Só Deus é quem sabe. Outros vão dizer, eu acho que Deus vai me receber porque eu fui uma pessoa muito boa. Mas nós podemos insistir um pouquinho mais e dizer, o senhor conhece o Salvador Jesus e o que ele fez pelo Senhor, ou pela pessoa, né? E as pessoas estão bem perdidas quanto a isso. Elas acreditam em Deus, pelo menos elas falam que acreditam em Deus. E muitas coisas que Deus faz, elas acreditam, mas elas não têm entendimento do Filho dele, de Jesus Cristo, e o que ele fez pela vida delas. Portanto, meus irmãos, vamos lembrar desse testemunho. João queria muito que os crentes testemunhassem a respeito do Filho. E nós temos já a mensagem em nós mesmos. Que Deus abençoe os irmãos. Orem para o Senhor dar oportunidades e orem também para que você tenha coragem de aproveitar as oportunidades que Ele tem dado. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, que é verdadeira. Obrigado pelo testemunho, pela presença de Jesus nesse mundo. Obrigado pela constatação, os fatos irrefutáveis que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Obrigado porque essa mensagem transformou nesses 2000 anos milhões e bilhões até de pessoas. Nós agradecemos por isso. E pedimos a Deus que no nosso dia a dia o Senhor nos dê a coragem de testemunharmos, de falarmos do Teu amor para os perdidos. Agradecemos a Deus porque já entendemos essa mensagem e somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Oramos no nome dEle. Amém.